Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo essa aula agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o Excel, apenas, eu acho que nem 1% do que o Excel fornece para a gente, mas para pelo menos dar uma pincelada e falar o básico dele, né? Primeiramente, meu nome é Rafael Porto, eu estou cursando Sistemas de Informação na UNA e estou no segundo período, né? Eu estou representando aqui o trabalho do Excel juntamente com dois integrantes que eu vou falar. E o projeto que a gente está participando é o trabalhabilidade.comp, né, que está acontecendo no primeiro semestre de 2020. E vamos lá, vamos começar, né? Vou apresentar primeiro os integrantes. Eu, Rafael Porto, o Nicolas de Mello, que no final da apresentação ele vai demonstrar o que foi passado para a gente, para vocês no caso, né? Na apresentação, e o Luiz Fernando também, tá? Então, nós três que fizemos isso, resumimos e vamos colocar um pouco do básico do Excel. Espero que vocês gostem e vamos lá. Primeiramente, vamos falar como usar o Excel, né? Mas antes disso, eu acho que quem mexe com computador ou até quem nunca mexeu, hoje em dia tá difícil, né? Mas para quem nunca não tá ligado muito, até essas pessoas já ouviram falar do Excel, né? Porque sem dúvidas é um dos programas mais importantes do mundo, né? Para vocês terem ideia, vários tipos de trabalho, função, usam o Excel, principalmente na área administrativa, que trabalha com planilhas, com tabelas, com fórmulas matemáticas, que no decorrer vai ser explicado, né? E como está mostrando no slide, cientistas, os próprios administradores que eu falei, empresários, analistas, engenheiros e etc. Porque se for colocar tudo aqui vai ficar muito grande, né? Todos eles usam o Excel, né? Isso é um software usado mundialmente, né? Então, alguns fundamentos dele são as células, as bases de trabalho e as planilhas, né? E o básico para ter o Excel, para saber manusear ele, é saber usar a parte do arquivo, a página inicial, o inserir e o layout da página, tá? E para dar o primeiro passo, juntamente com essas informações ditas, né, a gente tem que conhecer como funciona a matemática dentro do software, né, dentro do Excel, porque se você souber, você consegue fazer muita coisa interessante e muito produtivo, certo? E inserir do jeito que você precisa, né, como está a sua necessidade no Excel. Vamos lá, né? Eu acho que a primeira impressão é o que a gente leva, né? Opa, pulei sem querer. Acho que você abrir o programa e ter o layout, você vai ter a primeira experiência, né? Então, no canto superior da tela, a gente tem as guias, né? E nas guias a gente tem o quê? As abas Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout da página, outra ficou em cima ali, né? Dados, Revisão, Exibir, Desenvolvedor e Ajuda. Eu acho que todas essas funções são muito importantes, acho que não tenho certeza, né? Mas a gente não vai trabalhar com todas elas, porque algumas são, acho que mais avançado e talvez não seja muito necessário para hoje, né? Então vamos lá. Outra função são as faixas de opções, né? Que eu acho que é uma das mais completas, porque você pode mudar a fonte, mudar tamanho, alinhamento, mexer com números, estilo da página, até o layout também você consegue brincar ali, né? A terceira é a barra de fórmulas, onde é mais focado na matemática do Excel, certo? E você sabendo manusear ali é um grande passo para você ser um bom desenvolvedor de Excel, vamos dizer assim, né? De planilhas, de planilhas em si. E a última, eu acho que é a maior, né? E a que a gente mais vai manusear, vamos dizer assim,
é o lugar onde ficam as células, as linhas e as colunas, né? Onde você vai colocar o que você quer, os números e por aí vai, né? Acho que essa imagem ficou bem representada, porque a gente consegue subdividir bem. Então, se quiser pausar e dar uma olhada, é muito bom. Começando aqui agora, né, com as guias, igual eu tinha falado, né? Aqui nessa imagem está mostrando que Excel um pouco mais antigo, mas é só em questão de layout mesmo que muda, não tem muita mudança assim, mas a gente pode ver que, por exemplo, no início a gente já tem muita coisa, pode fazer ali mudança no tamanho da letra, o tipo da letra, mexer na coluna da página, formatação de tabela, inserir, excluir, formatar a tabela, né? E no inserir que está logo abaixo, muito mais coisa também, né? Porque a gente pode inserir o que ali? Uma tabela dinâmica, imagem, né? Aí na outra parte ali, passar o mouse aqui, inserir colunas, linhas, gráficos no formato de pizza, por exemplo, barras, área e por aí vai, né? Aí a gente usa a nossa criatividade e a vontade que para usar essas opções, certo? A barra de fórmulas, né, que eu tinha dito que é mais focada na matemática do Excel. Eu vou só passar um pouco, porque a gente vai estar fazendo isso no exemplo, tá? Mas basicamente ele mostra para a gente o que está sendo colocado e nesse caso a gente está somando, né? E subtraindo o número. Como vocês podem ver, ali foi colocado que na linha 5 e na coluna E foi colocado o número 5, somou junto, né? Com a coluna E com o número 7 e depois fez uma subtração com a coluna E com a linha 9, né? E foi dado o resultado logo abaixo, certo? Vamos continuar. A formatação de células também é um tópico bem importante, né? Que você acessando ele, você tem as categorias para o tipo certo que você quer. Vamos supor que você quer uma data, você quer a hora, você quer a moeda, como está no exemplo, e em reais, vamos supor, em dólar, você muda. E você pode colocar as casas decimais e no Excel a gente consegue colocar isso, né? Tudo certinho, se é dinheiro, se não é, se é uma fração, se é uma porcentagem. E isso ajuda muito a definir o que é para ser colocado ou não, e não só jogar números, né? Colocar especificamente o que você pretende. Como eu falei, novamente, né, as funções matemáticas são muito importantes aqui. E esses exemplos aqui estão muito bons. Vamos colocar um exemplo prático, né, que muita gente usa dentro de casa mesmo, né, que é colocar os valores, os gastos dentro de casa, né? A gente colocou um exemplo básico aqui, né? Fulano paga 90 na conta de luz, 70 na conta de água, 80 na internet e 900 no aluguel, né? E a gente teria a soma disso se colocado tudo numa mesma linha e depois clicado onde a gente vai mostrar no exemplo, que é na soma. E você nem precisa digitar aqui, é só você colocar os valores em linha e na última a gente vai clicar em soma, que a gente vai mostrar no exemplo. A gente só passando aqui mesmo para mostrar as funções do Excel, para você ver que a soma vem automático só depois de colocar os números. Então é muito fácil, muito prático, né, pra gente. Vamos lá. A questão do gráfico, né, que acho que é muito importante, talvez até mais fácil para as pessoas identificarem, né? Vamos colocar um outro exemplo sem ser esse aqui da imagem.
dos meses em que vocês tiveram gastos, né? Então, se você colocar um gráfico, vamos supor, você prefere igual está na imagem, de colunas, a gente consegue ver que no mês você gastou mais, ou no mês você gastou menos, ou no mês você extrapolou ou não, né? E isso é importante para a gente levar em conta para a economia dentro de casa, ou para uma empresa, ou para um setor dentro de uma empresa, e o que está acontecendo nele, né? Então, para inserir isso, a gente vai clicar em inserir, né, que está no canto superior da tela. Escolher o tipo de gráfico. Ah, você gosta do gráfico de linhas? Então você coloca. Ou de barras, né? Que são as barrinhas. Você coloca. E nesse caso está sendo da coluna. Né? Ele será criado automaticamente desde que você coloque o que você quer, né? Selecionando o que você quer. A impressão. Né? Eu acho que você montou sua planilha, você montou do jeito que você quis, tudo certinho. Agora a gente quer colocar isso no papel, imprimir, colar em algum lugar. E a gente tem 10 tipos de configuração, né? Para ela ficar do jeito que você quer. A primeira, né, é basicamente para você imprimir. A segunda é o número de cópias. Estou falando disso aqui. A terceira é selecionar a impressora. Se você tiver mais de uma, coloque. Né? Aqui é para selecionar somente a planilha ou tudo que está nela. Você pode pré-selecionar uma planilha anterior, se você quiser, ou se você quiser selecionar várias, você coloca. Isso aqui é para colocar, para imprimir frente e verso ou só frente. O resto não importa tanto, se é para retrato ou a outra opção de paisagem, se eu não me engano. Tem as folha A3, se você quiser uma maior, uma na A4, se é na folha comum. Aqui é para dimensionar a configuração do tamanho da planilha na folha. E aqui é para selecionar também, tem a ver com o dimensionamento da planilha, né? Mas eu acho que é para colocar mais de uma planilha na folha. Enfim, basicamente, passando para vocês é isso. Agora a gente vai mostrar um exemplo matemático na planilha do Excel, né? O Nicolas que vai fazer isso para a gente. Eu vou estar passando mesmo que ao vivo e a cores no que ele está fazendo, certo? Então a gente vai lá e vai entender um pouquinho melhor. E aí, pessoal, novamente, agora já dentro do Excel, junto com o Nicolas, ele vai apresentar para vocês o que foi passado nos slides e colocar exemplos, beleza? Então, bora. Oi, pessoal. Aqui é o Nicolas e eu vou mostrar um pouquinho mais do Excel aqui para vocês na íntegra mesmo. Primeiro de tudo, vamos falar sobre as células que compõem a planilha. As células são essas caixinhas brancas ao qual eu estou clicando aqui o tempo inteiro e é nelas que você vai trabalhar. Vamos supor que você ocupa todas essas células de uma planilha inteira, com qualquer coisa que seja. E você não quer perder tudo isso, mas você também precisa de mais espaço e quer continuar trabalhando. Nesse caso, você pode simplesmente criar uma nova planilha. Aí tudo que você fez na primeira vai ficar nela. Você não perde nela. Você simplesmente vai começar a trabalhar com uma nova planilha. Por exemplo, vou escrever aqui alguma coisinha aqui. Isso aqui vai ficar salvo aqui. Não perde. Mas na hora que eu mudar de planilha, não dá mais para ver o que eu escrevi. Por quê? Porque isso aqui é uma planilha completamente limpa, totalmente nova. Logo, o que eu fiz ficará na planilha ao qual eu estava utilizando. Agora vamos aprender um pouquinho sobre como usar melhor as células. Como vocês viram, se eu escrevo alguma coisa bem longa aqui, ela vai começar a ocupar outra célula. Para que isso não aconteça, você pode simplesmente quebrar automaticamente, ela já vai arrumar toda a célula para você, a fim de que ela não entre no meio de outra célula. Uma coisa também que vocês podem ter notado é que tudo que eu escrevo nessa célula aqui vai aparecer nessa coisinha aqui, nessa barra de, de escrita, onde está tudo Escrito. que você escreveu tá ali. Você pode também escrever por ela mesma. Você simplesmente seleciona uma célula e escreve por ela mesma. Ela vai preencher aquela célula.
Agora vamos fazer um exemplo de contas, como o Rafael estava falando. Vou pegar aqui então um exemplo de gastos mensais. Vou pegar aqui então os primeiros 5 meses. E aqui em cada mês a gente vai ter conta de luz, água, gás, aluguel. No primeiro mês, o cidadão gastou R$ 100 de luz. No segundo mês foi um pouquinho menos, foi 90. No outro, diminuiu bastante, foi para 60. E em abril, ele voltou a subir mais uma vez e foi para 74. Aí, em maio, ele estourou o limite dele, chegou em 200. De água, no primeiro mês, ele economizou bastante. A água ele gastou no primeiro mês 31, enquanto que no outro mês ele gastou um pouquinho mais, 50. E em março ele extrapolou, ele foi para 112. Mas aí em abril ele percebeu que fez mancada e descobriu que tinha que voltar um pouquinho ao início e diminuir um pouco suas contas. Voltou para 51. E aí em maio ele subiu um tiquinho, mas nada muito grande, 66. Agora, sem ficar falando muito, eu vou colocar aqui alguns exemplos quaisquer. E isso é só uma demonstração muito simples e feita na hora mesmo, mas para exemplificar, né, uma coisa rápida e que a gente pode fazer no dia a dia para nossos gastos e tudo mais. Uhum. Uma coisa que vocês podem notar é que algumas palavras vão se ajustando de acordo com a célula. E a gente pode fazer isso através dessas ferramentas aqui. Nesse caso, a palavra janeiro está aqui bem no cantinho na direita. Mas se você quiser, você pode colocar bem aqui no meio. Vai ficar no meio, mas ainda está na direita. Então, eu vou colocar bem no meio mesmo. Pronto. Ficou bem no meio mesmo. Agora, eu quero que fique na pro outro lado. Pronto, foi para direita. Cantinho. Agora, vamos colocar ele lá em cima também. Ou seja, para essas opções você pode literalmente mudar como é que está a formatação do texto dentro da sua célula. Agora voltando para o que estava antes. Uma coisa também bacana de se fazer é que você pode literalmente juntar todas as células, fazer uma célula só. Você faz isso através dessa opção aqui, mesclar e centralizar. Mas primeiro você tem que ter marcado as células da mesma forma que eu fiz. Mesclagem das células. Isso aqui aparece por quê? Por causa que as coisas que eu estou mesclando aqui, as células que eu estou mesclando, elas têm alguma coisa escrita em cada uma delas. Então vamos cancelar. E vamos pegar uma outra célula diferente. Essas aqui não tem nada escrito. Então, não vai nem aparecer mensagem, não vai aparecer nada. Mas se eu pegar células diferentes que tem alguma coisa escrita dentro delas, ela vai aparecer assim, uma mensagem. Uma mensagem para avisar que alguma coisa ali vai mudar, caso você mescle elas. Agora vamos voltar ao normal. Como é que faz? Simplesmente clica de novo na célula que estava mesclada, clica de novo em mesclar e vai voltar do jeito que estava antes. Vão ficar separadas novamente. Agora vamos fazer o cálculo. O total de todos os gastos. Você faz o seguinte: você vem aqui em fórmulas e aqui em autossoma. Tá vendo essa opção aqui? Você clica nela. Mas para mim, primeiro, antes de você clicar nela, você tem que selecionar o quadro onde vai ficar o resultado da sua conta. No caso, vamos pegar o mês de janeiro todinho, então esse quadrinho aqui é onde vai ficar o resultado. E agora clicamos neste símbolo aqui, em autossoma. Aqui tá vendo? Que já marcou tudo aqui, esses quadrinhos aqui. Bem,
todos aqui vai ser somado. E aqui vai aparecer exatamente a sua soma. E agora é só clicar em Enter e, bom, está tudo aqui. Agora, fazendo a mesma coisa para o mês de fevereiro. Dando o Enter já sai o resultado, né? Exatamente. Pronto. E aqui está todos os gastos. Agora, vamos colocar o salário da pessoa em questão bem aqui nesse cantinho aqui. Esse mês ele ganhou 2.000. Foi bem nesse mês. No mês seguinte, ele ganhou um pouquinho menos, 1.500. No mês seguinte, ele teve um problema no trabalho dele, por causa que ele contraiu uma doença. E ele ficou muito tempo no hospital por causa disso. E por causa de todo esse tempo que ele gastou, ele acabou perdendo um pouquinho de trabalho. Logo, ele recebeu um pouquinho menos, 1.100. Ele é autônomo, no caso. Ele vende coxinha. Tivemos essa informação aqui. Exatamente. Mas, depois de voltar ao trabalho, ele recuperou quase tudo que ele perdeu. E foi para 2.300. Ele teve um aumento bom. E por último, ele ganhou um presentinho de um amigo que fez ele subir um pouquinho mais na carreira. E acabou ganhando um salário bem maior. Agora vamos calcular os gastos que ele teve junto com o salário, ou seja, a diferença de tudo isso. Subtração. Aqui você marca o quadrinho onde vai ficar a conta e agora nós vamos fazer aqui. Você pode escolher aqui várias e várias funções aqui, caso necessário. Tem muitas e muitas mesmo. Você pode escolher aqui. No nosso caso, a gente só precisa fazer assim. Autosoma. É esse, vai aparecer esse quadrinho aqui, que é o quadrinho inicial. E aqui mesmo a gente muda e coloca um menos mais o próximo quadrinho ao qual vai ser subtraído. E pronto, tá vendo? Já marcou ali, já ficou ali. E agora, Enter. E aqui está o resultado. Agora vamos fazer a mesma coisa para os outros. E assim por diante, né? Esse mês aí zoou tudo, hein, velho. Pronto, aqui está tudo. Esse aqui é o gasto que ele vai ter. Mas agora que vocês perceberam, você já deve ter percebido, nenhum desses valores está na forma correta de se ler, que seria com os cifrão, com os centavos, tudo marcadinho aqui. Vocês queriam ver e eu vou mostrar. Para você literalmente mudar a moeda aqui e, na verdade, colocar uma moeda, porque esse aqui não está marcado como um valor numérico de moeda. Basta você simplesmente selecionar tudo que você precisa, que no caso é essa tabela, e aqui você vem aqui, clica nessa setinha e pronto, já vai estar aqui. Já tem vários formatos de moeda aqui, tem o euro, tem o dólar, mas como trabalhamos com real, é preço real. E bom, tá tudo aqui arrumadinho, bem certinho. Agora, vamos colocar isso tudo numa tabela, para ficar bem bonito? Bem, para isso é só você vir aqui nessa parte aqui escrita inserir, e aqui temos várias e várias formas de tabela, de gráficos. Existe a tabela de colunas, a qual tem vários formatos. Temos a tabela de gráficos, temos esses de linhas aqui e até de formas um pouco diferentes. Eu gosto de trabalhar com essa aqui de linhas. Então, vamos pegar essa aqui. Viram que não está aparecendo nada? É porque eu não marquei o que tinha que marcar. Era por isso que não apareceu nada. Sempre que você for fazer um gráfico, você tem que marcar exatamente aquilo que você quer que entre no gráfico.
Agora com tudo marcado, melhor dizendo, tem que apagar isso primeiro. Pronto, agora com tudo marcado, vamos ao gráfico. Viram que antes mesmo de eu selecionar o gráfico já tinha aparecido? Pois é, isso acontece bastante, isso é normal. Você pode até arrumar aqui o gráfico da forma que você quiser. Caso fique errado, dá um Ctrl Z e ele volta para a opção que estava. Dá E pra mudar agora o vamos colocar título ele dele bem também. embaixo. Uhum. Também é possível colocar um título, como o próprio Rafael falou. Uns gráficos de gastos. Opa. Gráfico de gastos. E aqui está. Todas essas linhas aqui são referentes a algum desses valores aqui, alguma dessas linhas aqui. Pode ver que, a gente até marcou pra gente saber aqui. Quando clicamos nesse azul, estamos falando do mês de maio, que foi o mês com os maiores gastos. Chegando aqui na linha amarela, abril. Linha cinza, março. Linha laranja, fevereiro. E a linha azul escuro, janeiro. Você também pode ver isso aqui nessa parte de baixo, olhando as marcações que estão aqui. E aqui está o total de todos os gastos que ele teve, mostrando tudo em reais. Bem, galera, isso é tudo que eu queria mostrar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, talvez a gente possa ajudar. E tenha uma boa tarde, bom dia, uma boa noite para todos vocês. Muito Valeu. obrigado, galera.